Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 8 de março de 2022. Mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão, combater o ensino da igreja de mercado. Eu improvisei aqui um ambiente para poder gravar esse vídeo. Minha esposa está trabalhando aqui na sala, eu estou no quarto aqui do meu pequeno. E aqui também é um lugar onde eu improvisei o meu escritório aqui para trabalhar. Mas vamos lá. Dando continuidade à segunda parte do vídeo sobre o altar da Universal. Por que a figura do altar para os adeptos ou para os membros da Universal ele é tão especial, ele é tão poderoso, tão forte, a ponto deles atribuírem a vida no altar, naquele lugar, naquela igreja ou naquela instituição, no caso aqui a Universal, e eles acabam diminuindo as pessoas, os evangélicos de outras igrejas. Porque a figura do altar na Universal, ela é dado muita ênfase quanto à questão do sacrifício, a questão sacrificial. Então, quando as pessoas elas têm esse despertamento, uma vez que elas chegam na instituição, e elas entendem que a vida dela, as coisas não dão certo, as coisas não andam, o relacionamento dela com Deus é frio porque a vida dela não está no altar, enquanto ela não começa a estar ativa sobre ou sob aquele altar, ela sempre vai ter a sua fé, eu não vou falar diminuída, mas a sua fé questionada, principalmente pelas lideranças da igreja, seja por um bispo, seja por um pastor e muitas vezes num atendimento pessoal de um obreiro ou uma obreira que ficam lá à frente para receber essas novas pessoas. Então, desmistificar esse poder dado ao altar da instituição universal não é fácil, porque não se trata de trazer elementos, como eu estou fazendo, eu estou trazendo aqui a palavra de Deus, eu vou me utilizar da palavra de Deus. Tem a ver também com Deus revelar para essas pessoas esse engano, o próprio Espírito Santo revelar para as pessoas esse engano. Então, por mais argumentos que o Leandro tenha, que eu tenha, que você aí do outro lado tenha, para falar para essas pessoas, lembre-se, o trabalho de convencimento não deve ser nosso. Nós não vamos morrer para convencer ninguém. Nós não precisamos morrer para convencer ninguém. Quem tinha que morrer para convencer, já o fez, já ressuscitou, e mesmo assim essas pessoas não creem. Ou creem parcialmente. E crendo parcialmente, esse parcial não serve para nada. Então, desmistificar esse poder que é dado na instituição, ele não é simples. Ele vai depender muito, primeiro, do seu relacionamento estreito com Deus, do seu relacionamento de intimidade com Deus, o quanto você é ativo em oração, enquanto você é ativo na missão do ID, de levar a mensagem de salvação do Evangelho. O seu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Então, mesmo que você não esteja hoje dentro da Universal, mas praticando o ensino da instituição, a sua vida prega mais do que o conhecimento, ainda que seja verdade. Então, por mais que você leve a verdade para as pessoas, mas porque a sua vida prática, as coisas que as pessoas veem você fazendo. Então, vamos lá. Você vai falar que a Universal prega heresias. Você vai falar que a doutrina da Universal é errada porque eles entrevistam espíritos, porque eles invocam espíritos. Como você, por exemplo, as suas redes sociais mostram você vivendo no mundo
você vivendo normalmente, em festas, com bebidas, o seu palavreado, a forma de falar, palavras de baixo calão, palavras sem afeto. Por exemplo, pessoas vêm aqui no meu canal e comentam, são pessoas até inscritas no meu canal, que chamam as pessoas, lá os membros da Universal, de estúpidos, de burros, de uma série de adjetivos que diminuem as pessoas. Então, se eu sou de Cristo, se eu sou de Jesus, eu tenho amor para com essas pessoas, mesmo não concordando com a doutrina e o ensino deles. Eu não posso simplesmente chamar de burro, porque aqui, pessoal, não se trata de ser burro ou inteligente. Lembre-se, na Universal não tem só pessoas, talvez que não tenham formação acadêmica. Na Universal você tem advogados, juízes, promotores, tem médicos. Se você atribuir que essa pessoa que vai na Universal é burra, não se trata de ser burro ou inteligente. É uma questão espiritual. Nós estamos lutando no campo espiritual e nós precisamos, a nossa vida precisa pregar mais do que as nossas palavras. Então, desmistificar tem a ver com uma postura sua, primeiro diante de Deus e diante das pessoas, de você demonstrar misericórdia e amor para com essas pessoas que ainda não entenderam a doutrina e o ensino da instituição universal. Então não basta somente falar. A sua vida deve apontar para Jesus. E muitas vezes a gente não vê a vida daqueles que apontam o erro e a doutrina da Universal condizerem com isso aqui, ó, com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Eu vou ler, para dar respaldo nisso que eu estou falando, 2 trechos aqui das Escrituras, da Palavra de Deus. A primeira é um versículo pequeno lá em Mateus, que é o próprio Jesus dizendo aos religiosos, aos fariseus, aos escribas, uma situação que havia acontecido. Jesus havia curado lá o paralítico de Cafarnaum e depois, no caminho, ele encontra com Mateus. E ele diz para Mateus o seguinte, Jesus falando, Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus, passando adiante dali, Jesus havia acabado de curar o paralítico de Cafarnaum. E aqui Jesus já havia sido questionado pelos religiosos, pelos fariseus, com relação a Jesus ter perdoado o pecado daquele paralítico. E aí mais adiante, Jesus encontra com Mateus e fala, me segue. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus simplesmente já levantou e foi atrás. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. O que chocou aqueles mestres da lei que cumpriam toda a prática ou todo o ensino dos judaizantes das Escrituras do Antigo Testamento? Aqueles homens cumpriam todas as questões religiosas, dias, jejuns, festas, eles cumpriam tudo aquilo. Eles faziam os seus sacrifícios. Eles conheciam, ali a palavra.
a lei mosaica. Eles conheciam tudo aquilo, mas eles não tinham amor para com as pessoas. E aí, essa passagem que eu li, que está falando sobre Mateus, que Jesus o convida a seguir, anterior a isso houve aquela cura que eu havia comentado. Então Jesus, ele primeiro perdoa os seus pecados e fala, levanta e anda. E aqueles mestres da lei, eu vou ler aqui o versículo só para você se atentar. E eis que alguns dos escribas diziam entre eles, blasfêmia. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade tanto para perdoar pecados. Desculpa, pessoal. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. As pessoas, elas, no desejo, e aqui, agora, fazendo um paralelo com as pessoas da Universal, elas são orientadas e são ensinadas, doutrinadas, desde o primeiro dia que ela pisa na igreja, a ter uma vida de sacrifícios. Isso é algo real dentro da Universal. As pessoas creem verdadeiramente que chegam a um estágio de vida, ou em algum momento da fé delas, que elas conseguiram provar a sua fé fazendo o sacrifício perfeito no altar da instituição, daquela igreja, naquela igreja na qual ela é membro ali da Universal. Então, essas pessoas, elas acreditando que elas conseguem fazer esse sacrifício e que a vida dela é uma vida de sacrifício, e depois eu vou dar outro exemplo disso para você que não é da instituição e para você que entender e avaliar isso que eu estou falando. Então, elas acreditam que em um dado momento elas acertaram, fizeram o perfeito sacrifício. Só que externamente, fora dela, ela se relaciona com pessoas, seja da família dela, da casa dela, ou pessoas do trabalho, do convívio diário dela, que elas não têm a menor misericórdia e amor. Porque elas acreditam que o estilo de vida dessas pessoas, e aqui eu não estou falando de um estilo de vida de pecados, mas um estilo de vida que não seja aquilo que ela vive, da vida regradinha dela, das coisas de não concordar, por exemplo, com o ensino e doutrina da instituição. Ou vamos lá, então eu pego uma pessoa que é do convívio dela do trabalho. Elas trabalham junto, só que essa pessoa do trabalho dela frequenta uma outra denominação evangélica. Não vou aqui citar nomes, mas uma denominação evangélica que não dá tanta ênfase no altar e tampouco com relação ao ensino do batismo com o Espírito Santo. Aqui são coisas distintas, diferentes. Os neopentecostais dão muita ênfase nesse batismo e recebimento do Espírito Santo. Os pentecostais já vão por uma outra linha sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, inclusive os dons de falar em língua. O vídeo aqui não é sobre isso, tá bom? O vídeo aqui é sobre altar, sacrifício. Então, eu trabalho com essa pessoa. Essa pessoa, na igreja que ela frequenta, vamos lá, uma igreja reformada, não dá ênfase no altar, não dá ênfase na questão do Espírito Santo. Automaticamente, essa pessoa que é da Universal, por ela aprender que a vida é isso, sacrifício, 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 e aqui o sacrifício materializado, não somente
se apartando do pecado, mas estando com essa vida no altar, e essa vida no altar sendo provada através de recursos, de ofertas, ofertas altas, ofertas... Então assim, você pode dar muito dinheiro ou você pode dar aquele dinheiro que para você é muito. Então, há diferença, porque quem tem muito consegue dar muito. Quem não tem nada ou quem tem pouco, o pouco que consegue dar, para ele é um sacrifício. E aquele que não frequenta esse tipo de igreja, que não tem esse tipo de ensino, para ele, a fé dele é uma fé fraca, é uma fé boba. Porque ele é ensinado, o do sacrifício, que inteligente é aquele que tem a vida no altar. Então ele constrói, ele mistifica esse altar de pedra, achando que aquele altar de pedra, porque ele passa por aquele altar todos os dias, ou 2, 3 vezes na semana, ou porque ele sobe naquele altar para cumprir um voto, para dar uma oferta, para fazer um sacrifício, porque ele chega naquela reunião ali da instituição e ele vai lá e se ajoelha diante daquele altar, toca naquele altar, ele acredita piamente que aquilo ali tem algum significado diante de Deus, que aquilo ali é mais poderoso do que aquele que não faz isso. Então, naturalmente, ele já tem essa soberba de achar que ele sim usa a fé inteligente, que a fé dele é especial por conta desse sacrifício. É natural. Por isso que é tão difícil conversar, para você que é de uma igreja reformada, por isso que é tão difícil conversar com alguém da Universal. Porque se você de uma igreja reformada fala uma coisa, por exemplo, puxa, eu estou meio para baixo, estou meio desanimado, puxa, eu acho que eu estou depressivo, estou com uma depressão. Primeiro, na cabeça dele, você precisa usar fé, como se você não tivesse fé. Segundo, que na cabeça dele, a questão da depressão já é automaticamente a ação de um mal, de um espírito, de um diabo, ou do diabo. Automaticamente, aqui ele já se sente superior a você. Ele já acha que é melhor do que você, porque ele vive a prática do sacrifício. Ele vive na prática do sacrifício. Então ele olha para você com uma superioridade, se achando melhor, porque ele acredita que ele faz o sacrifício perfeito, ou vive fazendo o sacrifício perfeito, que aquele altar tem alguma mística, ou, de fato, realmente aconteça coisas sobrenaturais, que você que não frequenta essa igreja, que não tem no altar esse misticismo, esse encanto, que você não vai conseguir se curar ou sair dessa situação enquanto você não chegar nesse altar. Então, essa mística, ele vai querer te ensinar e te levar. Então, automaticamente, ou vocês já não falam o mesmo idioma, a mesma língua, porque ele sim se julga superior, porque ele vive na prática do sacrifício. Qual que é o problema disso? Porque aquele que vive na prática do sacrifício, ele não sabe o que é misericórdia e amor. Ele não tem... eu não vou falar nem paciência, mas ele não tem cuidado para com aqueles que não professam a mesma fé que ele. Ele simplesmente se julga melhor, superior. Essa foram uma das coisas que me fizeram também ir abrindo os olhos aos poucos. Porque quando eu me relacionava com pessoas de outras igrejas, principalmente igrejas reformadas, eu nunca me senti superior a elas. Pelo contrário, para mim era um único reino. Hoje eu entendo que não existe. Existe um reino, que é o reino de Deus. Mas existem muitas denominações que criam este reino, que ele não é o mesmo reino, o reino de Deus. Por isso que a gente vê muitas instituições, muitas igrejas com muitos nomes diferentes. Mas cada um apresenta um Cristo ou um Deus de acordo com seus interesses, de acordo com o que entendeu. E muitas vezes o entendimento errado leva a uma doutrina errada, leva a heresias e ensinos errados. Então, por que eu peguei esse exemplo aqui de Jesus curando, que foi indagado pelos religiosos sobre ele ter perdoado os pecados? Depois Jesus
encontra com Mateus e fala, me segue, e esses mesmos fariseus, esses mesmos doutores e mestres da lei, indagando os discípulos, por que Jesus estava fazendo aquilo? Por que Jesus se assentava com pecadores? E aí Jesus responde, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então agora você consegue entender por que é difícil para um legalista, que é aquele que guarda a lei, as obras da lei, que é justificado por suas obras e obras buscando essa justiça, ou buscando essa justificação, que eles se tornam malditos, porque eles desprezam a graça, o sacrifício de Jesus. Quando esses mestres indagaram ou disseram que Jesus estava blasfemando, em nenhum momento eles consideraram a condição daquele homem paralítico. Em nenhum momento eles consideraram. Jesus olhou para aquele homem com misericórdia. Jesus viu a necessidade daquele homem. E Jesus, primeiramente, perdoou os seus pecados. E depois mandou ele tomar ali a sua cama, o seu leito e se levantar e ir. Olhar com misericórdia não é todo mundo que faz. Porque quando você olha com misericórdia, você se põe no lugar daquela pessoa e você procura meios de ajudar aquela pessoa. E ainda que aquela pessoa não queira ouvir do Deus que você está querendo levar para ela, isso não pode ser um impeditivo de você levar a palavra e a mensagem de salvação. E dizer, olha, independente da situação na qual você esteja vivendo essa situação, Deus, Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Você é pecador. Você precisa de um Salvador. Mais do que alguém que te cure, você precisa de um Salvador. Então, quando Jesus muda essa chave e ele fala, eu não quero mais sacrifício, por que ele estava dizendo isso? Porque agora o sacrifício seria ele seria o último sacrifício. O Filho de Deus, que morreu naquela cruz, que foi levado à cruz, sem culpa, sem dolo, mas ele levou sim os nossos pecados, a nossa culpa, a ira de Deus. Ele levou sobre ele para que nós tivéssemos vida e a oportunidade de nos voltarmos a Deus. Quando você atribui em cima desse altar de pedra o sacrifício, e principalmente quando você acredita que você fez o perfeito sacrifício, você está diretamente negando a Cristo e o sacrifício dele. Vou dar um último exemplo disso. Gálatas, no capítulo 1. No capítulo 1 de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Veja só. Deixa eu só voltar aqui. Gálatas. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Pronto, voltei. Só para mim achar aqui a passagem em questão do livro de Gálatas que eu falei. Então, Jesus fala, misericórdia quero e não sacrifício. Era a forma com que nós deveríamos olhar agora para o nosso próximo. Com misericórdia, com amor, com compaixão. E não mais um sacrifício. O sacrifício você não consegue demonstrar para com o próximo misericórdia. Pelo contrário, você julga ele por não fazê-lo como você o faz. Você acha que você tem uma fé maior
porque você sacrifica nesse altar e ele não. Porque lá na igreja ou na comunidade na qual ele é membro, na igreja, aqui é a igreja física, que ele é membro, porque ele não crê nisso e ele não vive sobre as questões judaizantes ou judaicas, que é a do sacrifício, você acha que a sua fé é maior que a dele. E não é. Então, é difícil para as pessoas entenderem isso. Mas lembre-se, como eu falei no início do vídeo, não trata-se de ser inteligente ou ser burro. Trata-se de você orar e falar com misericórdia e amor. Não adianta você ser agressivo. Não adianta você vir no meu vídeo, mesmo concordando comigo, chamando aquele que dá dízimo lá na Universal ou faz sacrifício de burro. Desculpa. Isso não é ser cristão. Não é. Você está sendo igual a ele. Estúpido. Me perdoe se eu estou falando dessa forma com você, mas não faz o menor sentido nós conhecermos a Cristo e não termos misericórdia e olhar com compaixão aquele que está sendo enganado. Não faz sentido isso. No livro de Gálatas, no capítulo 1, Paulo defende a sua apostolicidade porque alguns judaizantes estavam colocando em xeque Paulo ser apóstolo. Porque o que eles estavam dizendo? Que apóstolo eram aqueles que Jesus havia escolhido, os 12. E aí, Paulo tem que defender essa apostolicidade dele para esses crentes judaizantes. O que estava acontecendo? Eles, os Gálatas, eles não negavam diretamente a Cristo ou não negavam o sacrifício de Jesus. Eles até diziam que era importante aquele ensino dos apóstolos e principalmente a mensagem que Paulo havia levado a eles, o apóstolo Paulo. Só que os judaizantes diziam o seguinte: Cristo não é suficiente. Nós precisamos acrescentar ao sacrifício de Jesus algumas obras da lei. Dentre elas, aqui especificamente, a questão da circuncisão, que era cortar o prepúcio do menino, da criança. E Paulo estava dizendo não. Aquele que vos chamou, né, ali as boas novas, a mensagem que eu trouxe a vocês, ela é suficiente. Agora, imagine o seguinte, vamos parafrasear e trazer para os nossos dias. Se Paulo hoje chegasse, por exemplo, o apóstolo Paulo chegasse hoje na Universal, ele ia ver a reunião ou o culto lá da Universal e ele ia indagar por que essas pessoas estão fazendo o sacrifício ou por que essas pessoas acreditam que esse sacrifício contribui com alguma coisa com a mensagem de Deus ou com a mensagem da graça de Deus. Imagine o apóstolo Paulo hoje dentro da Universal, você falando que vai subir a cada 6 meses para fazer sacrifício, prova com Deus no altar, na questão da fogueira santa. Fogueira santa. Então imagina que Paulo vai falar, não há necessidade desse sacrifício. Você não precisa disso. Você não precisa fazer esse sacrifício, nem de fogueira santa, nem de votos, nem de nada. Você não precisa. Jesus fez o sacrifício. Jesus é suficiente. Você não precisa acrescentar nada. Nada que você faça vai tirar ou acrescentar alguma coisa a mais a você. Tudo isso é graça, é um favor que Deus dá ao homem, oferece ao homem. E aí Paulo, ele vem defendendo a sua apostolicidade. E o pano de fundo é exatamente esse que eu resumi aqui para vocês. Deixa eu só ler para vocês. Ocasião e propósito do livro de Gálatas. Então, você que hoje frequenta a Universal, antes de julgar aquilo que eu estou falando, vá na sua Bíblia e analise e avalie e deixe com que o Espírito Santo conduza você à verdade. Não o que você aprendeu a vida inteira dentro da instituição e tampouco porque eu estou fazendo esse vídeo aqui e te dando elementos, mas busque a verdade da palavra e deixa ela te libertar. Tá bom? Então, ocasião e propósito
da carta de Paulo aos Gálatas. Diz o seguinte: os legalistas da igreja, chamados judaizantes, ensinavam que determinadas leis do Antigo Testamento eram obrigatórias para os cristãos. Eles argumentavam que as promessas de Deus estendiam-se apenas aos judeus e que os gentios deveriam ser circuncidados antes de poder experimentar completamente a salvação. Então, você precisa crer em Jesus, que é exatamente o que a Universal faz. Ela não tira completamente Jesus. Mas quando você diz que é Jesus, e isso aqui, e o seu voto, e o seu sacrifício, e a sua campanha, e a sua subida ao monte, e os seus jejuns, quando esse tipo de doutrina e ensino, ele passa a ser algo fundamental e que não pode ser, que não pode deixar de fazê-los, porque senão você não vai ser salvo. Isso é legalismo. Pessoas que vivem sobre a lei. E uma vez que você quer cumprir a lei, lembre-se que você deverá cumprir toda. Ninguém conseguiu, a não ser Jesus Cristo. Todo homem que se deixa ou que queira fazer sacrifício está obrigado a guardar toda a lei. Ele não vai conseguir, ele vai pecar. E aqui não preciso nem falar de todas. Ele vai pecar por omissão, ele vai pecar por pensamento, ele vai pecar. E ali já era, não tem salvação para ele. Por isso que a graça é tão importante. Por isso que entender a salvação por meio da graça, do sacrifício de Jesus, traz significância para a nossa fé. Passa a ser mais compreensível a salvação. Porque ainda que Jesus, ou ainda que Deus me desse 1000 chances para ser salvo, eu fracassaria em todas elas. Não só eu, mas você também, aí do outro lado. Porque somos imperfeitos. Porque temos essa marca do pecado em nós. Somos herdeiros, ou fomos corredeiros do pecado de Adão e Eva. Somos hoje perdoados, lavados, remidos, mas só seremos aqui 100% santos quando morrermos ou quando Jesus vier e nos levar. Enquanto estivermos aqui na Terra, teremos falhas, teremos deslizes, vamos errar. Mas existe uma diferença naqueles que são salvos. Eles não querem permanecer no erro. Eles não querem permanecer no engano ou não querem permanecer no pecado, na prática do pecado. Aí veja só a carta de Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Lembra que eu estava dizendo que Paulo estava defendendo a sua apostolicidade, porque os judaizantes diziam que ele não poderia ser apóstolo porque ele não andou com Jesus. Ele não foi escolhido por Jesus, que ele não andou com os 12. Então ele não poderia ser apóstolo. Eles queriam diminuir a Paulo. E aí Paulo defende a sua apostolicidade e fala, olha, eu não fui chamado apóstolo por parte de homens. Veja só. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja só o que Paulo está falando. Vocês estavam fazendo a coisa certa. Vocês ouviram a mensagem da graça, a mensagem do evangelho. Vocês creram que Jesus Cristo morreu por vocês naquela cruz, que deu a salvação a vocês. E olha só, vocês estão se deixando levar por um outro evangelho.
o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. A mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-los digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O apóstolo Paulo, ele está defendendo ali a mensagem do evangelho, combatendo a prática dos judaizantes, daqueles legalistas. E quando eu falo legalistas, entenda o que acontece hoje dentro dessas igrejas. Se a igreja prega, para você que me pergunta qual é a igreja certa, qual é a igreja que eu devo buscar, eu te recomendo igrejas reformadas. Eu sou membro numa igreja batista, reformada, da convenção, independente, que tem os seus ministérios, que tem os seus no campo. Embora nós sejamos uma igreja, nós temos missionário em vários países, que a nossa igreja custia, que banca esse missionário, e ele vai levando essa mensagem do Evangelho. Então, a igreja certa é aquela que não é que te fala ou fala para você que você tem que ter, mas do que você tem que ser. Não do que você tem que juntar, mas do que você tem que dividir. Quando a igreja fala que você tem que cumprir ou fazer determinadas coisas e você só vai ser salvo se você fizer aquilo, aquela cartilhazinha, na Universal, por exemplo, são os sacrifícios e o altar. Essa misticidade do altar. Em outras igrejas, talvez, pode ser as pessoas que vivem fazendo jejum, sejam as pessoas que vão para o monte, sejam as pessoas que vão para lugares isolados para fazerem orações. Nós respeitamos tudo isso. Eu respeito todo. Se você fala que vai no monte orar, se você fala que vai no monte para fazer alguma coisa, para comunhão para com Deus, amém. Eu respeito a sua fé. Mas quando você diz que a pessoa que não faz isso, ela não pode ser salva, ou ela é menos do que você em termos de fé, aí você, me desculpa, eu não posso respeitar você. Eu não posso dar crédito para você. Porque nós temos experiências com Deus que são experiências pessoais que não podem ser ensinadas. Talvez você pode até compartilhar e as pessoas vão ter as experiências dela. Mas daí você ensinar experiências ou sensações é heresia. Heresia. Não tem base bíblica para isso. Assim como nem todos vão ser curados de determinadas doenças, outros serão. Por quê? Não sei. Aprove a Deus. Ele curou, ele não curou. Mas uma coisa é certa, aquele que tem a sua vida em Cristo, em Deus, independente do problema que ele tenha, ele entende que a vida dele não é aqui. Existe uma vida muito melhor, preparada e separada para aqueles que creem em Deus. E acabou, ela vai viver a vida dela com doença, sem doença, na miséria, na fartura. Ela não é grata a Deus pelo que ela tem, mas pelo que Ele é. Há uma diferença sobre buscar e relacionar-se com Deus. Então Paulo aqui está defendendo a sua apostolicidade e dizendo, não se deixe levar por esses ensinos. Esse altar que eles estão vendendo, esse altar que eles estão ensinando dentro da Universal, ele é maldito. Porque você se torna maldito, porque você nega Cristo diretamente, o sacrifício perfeito de Jesus para a salvação. Mas você acha que está fazendo para Deus, para Jesus. E você, na verdade, Efésios 5, né? Me fugiu agora. Que fala que a salvação é por graça, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus.
para com o homem, é uma dádiva, é uma bênção de Deus para com o homem. Se nós fôssemos depender de nós para sermos salvos, todos se perderiam. Como eu falei, se Deus nos desse 1000 chances, nós iríamos perder todas elas. Nós estaríamos fadados ao inferno. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Então, voltando lá para Mateus, quando Jesus fala que misericórdia eu quero e não sacrifício, Jesus, depois que ele fala isso, ele fala acerca do jejum. E ele até faz uma alusão já ainda sobre o velho e o novo, sobre a lei e a graça, sobre a velha aliança e a nova aliança. Você lembra quando ele fala assim, ó? Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus havia sido indagado, na verdade os discípulos, né? Por que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? E aí Jesus responde assim, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus vai falar para eles, ó. Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Eles tinham uma familiaridade com relação ao casamento, a festa de casamento que duravam 7 dias, daquele costume judaico, lá dos judeus. E aí Jesus fala o seguinte, como pode? Imagina que seu amigo vai casar, e aí você resolve jejuar exatamente naquela semana que o seu amigo vai casar. E aí você vai chegar com aquele rosto abatido, com aquela feição abatida, e você não vai compartilhar daquele momento do noivo ali. Foi exatamente o que Jesus falou. Eles não jejuam porque eu sou o noivo, porque eu estou aqui. Mas vai chegar um dia que eu não estarei, que eles vão jejuar, que eles vão fazer. Mas nesse momento eles estão celebrando a minha presença. Por isso que Jesus fala, pode, porventura, andar triste os filhos das bodas? Enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a maior a rotura. O que Jesus estava falando? Por mais que a gente goste imagina essa camisa aqui que eu estou usando. Eu gosto muito dela. Só que ela vai ficando velha, vai ficando surrada e vai abrir um rasgo aqui. Aí o que eu faço? Eu pego um outro tecido novo, rasgo esse tecido novo para poder remendar esse tecido velho. Não faz sentido, porque o novo ele tende a ser melhor. Aqui já era uma alusão sobre a lei e a graça. A lei, se era boa, a graça é muito melhor. E aí ele fala de novo mais para frente. Nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam, mas deitam-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. E aí de novo ele faz essa comparação. Aí você precisa entender o que era o odre, exatamente onde o vinho ficava curtido, e quando você colocava o vinho novo num odre velho, o odre ele se expandia e estourava e vazava. E Jesus disse, ninguém faz isso. Vinho novo se coloca no odre novo, porque senão você vai perder. Jesus, assim, no meu entendimento, de novo, lei e graça. Vinho novo, vinho velho. Para algumas pessoas que vivem debaixo da lei, tem essa dificuldade em entender que o vinho novo, o que tem mais valor? Não é o vinho velho? O vinho envelhecido? Pois é, quando você traz um vinho novo para uma pessoa, estou falando agora da bebida vinho. Geralmente os vinhos com 50, 100 anos, aqueles vinhos envelhecidos, naqueles barris especiais, esses vinhos eles têm um valor inestimável. Eu não tomo vinho, então eu não manjo muito de vinho, mas sei que quanto mais velho o vinho,
melhor ele é. E Jesus estava fazendo exatamente esse comparativo. Esses fariseus, esses mestres, eles estão tão cheios de si que eles não conseguem ver que o vinho novo aqui é melhor. Eles estão apegados ao velho e eles não dão espaço para o novo. Muita gente que estão dentro dessas igrejas, dentro dessas situações que eu falei, que eu mencionei, elas querem estar nesses lugares. Como eu falei, inocente é aquele que é uma transição, ele passa rapidamente. Como aconteceu comigo, embora tenha sido criado dentro da instituição, quase, eu me converti. Eu tive um encontro com Jesus. E eu não aguentei mais. Quando eu entendi a mensagem do Evangelho, quem era eu diante de Deus, eu falei, pô, tá tudo errado isso aqui que eles pregam, tudo que eles ensinam. Então eu não tive dificuldade em largar o velho, a lei, para abraçar a graça e falar, Deus, obrigado. Então a graça, ela é melhor, mas quando você está tão enraizado no velho, você tem dificuldade. Então você é capaz de pegar, como eu falei, essa camisa que é velha, que rasgou, e lá cortar um pano novo para poder remendar aqui, porque você gosta disso. Só que ela não fica perfeita. A graça sim, ela é perfeita. Jesus, ele é perfeito. O sacrifício é perfeito. Então, por mais que eu remende essa camisa velha com um pano novo, todos vão ver que vai ter uma diferença. Ele não pode ser perfeito. O sacrifício em cima desse altar não pode ser perfeito. Mas quando eu me esvazio de mim e falo que nada sou, que a graça dele é que me salva, que a misericórdia dele é que me salva, pessoal, é semelhantemente aquele trabalhador que encontra um tesouro no campo, um tesouro inestimável, um tesouro que mexeu com ele. Jesus, em uma das suas parábolas, falando, né? Ele vai lá, enterra novamente, volta para casa, vende tudo que tem, vai até o seu patrão e fala, eu quero comprar aquele campo, porque aquele campo para mim é importante. Tem um tesouro nele. Quando você descobre, ou quando você entende o reino de Deus, quando você entende o reino de Deus, você não divide ele com nada, você não quer nada, não é mais carro novo, casa nova, nada disso, nada que esse mundo pode trazer ou satisfazer. É o reino dele que chegou na sua vida. Por que eu faço os vídeos? Porque eu quero que as pessoas entrem nesse reino e entendam este reino. Eu não faço vídeo para ganhar dinheiro, porque eu nem ganho dinheiro com isso aqui, pessoal. Eu não ganho dinheiro, porque se eu fosse depender disso aqui para ganhar dinheiro, eu estava passando fome. Eu não faço para ganhar dinheiro, não faço para diminuir ninguém. Faço para tentar fazer com que as pessoas, que eu seja um instrumento de Deus e que o Espírito Santo possa tocar no coração das pessoas sensíveis e sinceras, que desejam conhecer a Deus. E assim elas tomarem uma decisão nas suas vidas. Odre velho, vinho novo, em odre novo, lei, graça. Veste velha, veste nova, lei e graça. A lei, ela apontava toda o sacrifício para Jesus. Quando ele cumpriu, esse altar se quebra. Esse altar passa a ser desnecessário. Esse altar não pode transformar ninguém, mas Jesus pode. Jesus pode transformar todos que desejam, todos que querem, todos que o buscam. Jesus pode. O altar não. O altar que você precisa prestar e deixar disponível a Deus, está aqui, ó, o seu coração. Um coração disposto a obedecer. Tomar a cruz, negar a si mesmo, ser bênção na vida das pessoas, levar a mensagem de salvação às pessoas, de confronto às pessoas. As pessoas, elas insistem em dizer
que se a Universal fosse uma instituição que não fosse de Deus, que não aconteceria todas essas maravilhas que, segundo eles, acontecem lá, de curas, de pessoas tendo vida transformada, seja materialmente, seja na questão de saúde. Pessoal, existem curas em todo lugar. Deus opera em todo lugar, inclusive dentro de um hospital. Deus cura, Deus usa a mão do médico. Ou você acha que o talento do médico veio de onde? De quem? O conhecimento, a ciência, acha que veio de quem? Todas as coisas é para Ele, por Ele e para Ele. Romanos 11:33. Todas as coisas são para Ele, por Ele e para Ele. Inclusive, a inteligência que o médico tem. É para a glória de Deus. Ó, para quem me conhece aqui, está comigo já desde o começo do canal, vocês lembram que eu usava óculos? Vocês lembram que eu usava óculos? Eu usava 4,5 no olho direito e 4 nesse olho aqui. Meu óculos era fundo de garrafa. Cansei de fazer propósitos na Universal buscando a cura. Eu me frustrei porque cansei de fazer campanhas buscando a cura. Nunca aconteceu a cura dos meus olhos por meio da fé. Mas também não desanimei, não questionei a Deus, nada. Falei, tá bom. Vai fazer 1 ano, eu fui lá e fiz a cirurgia dos olhos. Você acha que eu atribuí a minha cura a quem? Ao médico ou a Deus? Lógico, pessoal, que foi a Deus. Deus usou a mão do médico para me curar. Glória a Deus. Todas as coisas são para Ele, por Ele e para Ele. A inteligência do médico que fez a cirurgia dos meus olhos, que hoje eu estou enxergando, veio de Deus, veio do alto. É graça. O médico é crente? Não sei. Mas Deus operou através daquele médico na minha vida. Glória a Deus por isso. Estou curado. Então, se você atribui as coisas que acontecem lá dentro para autenticar que Deus está naquele lugar, desculpa, isso sim é estupidez. Mas como que você avalia uma igreja, uma denominação? Como eu já falei antes, como que ela apresenta Jesus para você? Ela apresenta um Jesus utilitário? Ou ela apresenta um Cristo que está pedindo para você cumprir o ID dele, para você ser bênção na vida de outras pessoas, para você largar a vida de pecado, a vida mundana, a vida com 2 pensamentos. E aqui muitas vezes não é só o pecado que nos afasta de Deus, mas é o desejo por uma vida ou por uma carreira. Nos afasta de Deus. Eu quero ser médico, você atribuiu essa vontade, você perguntou para Deus se Ele quer te usar ali como médico, como advogado. Então, às vezes, não é só o pecado que nos afasta de Deus, mas é colocar a nossa vida, a nossa vontade, as nossas decisões diante dele. O que a igreja na qual você vai leva você a querer? A querer ser bênção aqui? Ou você falar, eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem? Preciso ser melhor amanhã do que eu vou ser depois? Então, pessoal, esse altar e nada é a mesma coisa. Esse altar, com todo o temor diante de Deus, isso aí, pessoal, se tivesse algum poder ou santidade, eu não gosto muito de falar disso, mas qualquer pastor, bispo, que foi desligado desta obra de acordo com má conduta, adultério, traição, se esse altar tivesse algum poder de mudar vidas, primeiro que, por ser santo, teria eliminado, fulminado a eles. E não foi isso que aconteceu. Eles continuaram enganando as pessoas, pregando heresias, ensinando coisas terríveis. E quando foram descobertos, foram expulsos. Talvez alguns que ainda renderia alguma coisa para essa cúpula podre e suja, foram desligados ali de cima desse altar e foram para a política ou para outra área. Mas se realmente esse altar tivesse algum poder de transformar, de curar, de fazer qualquer coisa na vida do ser humano, você pode ter certeza que esse lugar, Deus
não iria dividir a glória dele. E outra, esses que vivem no pecado certamente seriam fulminados em cima desse altar. Seriam fulminados em cima desse altar. Então é isso, meus amigos. Aqui eu finalizo esse vídeo sobre o altar da Universal, a parte 2. Quero agradecer ao grande número de inscritos que vieram através do canal Pregando as Escrituras. Certamente vamos fazer um vídeo 3 lá. E os próximos vídeos vou procurar fazer vídeos mais curtos. E peço para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube recomende os nossos conteúdos a muito mais pessoas. Que Deus abençoe, pessoal, muito a vida de cada um de vocês e que a graça dele seja revelada a cada um de vocês. Que vocês possam viver uma vida abundante de verdade. Não abundante de coisas, mas abundante da presença dele, da esperança que vem dele, da misericórdia que vem dele, da vida que flui dele. E nós possamos ser essa bênção que flui de nós também para as pessoas. Até uma próxima e nos encontramos por aí. Tchau, tchau.